Você coliga, você vota num cara que pensa uma coisa, sobe o outro. Coligação de proporcional é uma excrescência absoluta. De algum jeito tem que acabar. Agora, tem tantos interesses montados em torno disso que eu já vi até gente séria defendendo a coligação de proporcional. Você vê como é que é? Se você olhar para o resultado, não, mas foi graças à coligação que a gente conseguiu eleger fulano, nem vai. Se pensar assim, você não vai sair do buraco. Tá? Mas então essa é uma questão. Então, fortalecer o Conselho de Partido, fortalecer o Conselho de Programa. Reforma administrativa. É fundamental a profissionalização do servidor público, como é na França. Na França tem a escola do serviço público. Aquilo é uma carreira. Você muda o ministro, mas dali para baixo, aquilo é carreira. Você não vai sair nomeando teus parentes, teus amigos, não é isso. Pode agora, já imaginaram quantos interesses a gente fere mexendo na negócio desse? Todo mundo está cheio de empregado. Então, profissionalização do serviço público. Agora, isso tudo, para isso poder, era importante que a gente quantifique e defina o objetivo, que não é fácil. Vocês vão ver o que eu vou mostrar. Repara, é possível executar alguma coisa assim, quantificar, ter objetivos definidos? Será que é possível? Eu podia dizer para vocês, nós tivemos alguns arremedos disso. Né? Se a gente pegar, por exemplo, o plano trienal do Celso Furtado, era um plano interessantíssimo, feito ali em 63, ou meses antes do golpe. Era interessante conhecer o plano. O Celso Furtado era um missarista. Tá? Mas eu estava querendo aqui até tentar um pouco mais, eu queria quantificar, se eu pudesse, algumas coisas. Repara só, nós tivemos aí, em torno de 2010, um brasileiro seríssimo, chamado Samuel Pinheiro Guimarães. Vocês conhecem esse cara? Deve conhecer. Samuel Pinheiro Guimarães, na minha opinião, é o melhor quadro aí do Itamaraty. No governo Fernando Henrique, ele foi jogado um pouco para o ostracismo. Depois, quando o Lula chegou, ele voltou, subiu, foi um vice-ministro durante muito tempo. Depois, no governo Dilma, ele acabou sendo esquecido. Mas ele chegou a ser o ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Aliás, não há título mais bonito que isso, Secretaria de Assuntos Estratégicos. Seria o meu sonho de consumo. Vamos já pensar. Poder pensar o futuro, né? Que coisa. E o Samuel é exatamente um cara para isso. Eu conheci Samuel, desculpa o termo, eu conheci Samuel na época que ele trabalhava lá no Extremo Oriente. Filipinas, acho que era Filipinas. Ele foi um bandido, qualquer coisa, lá naquela área. E então ele, não é Filipinas, mas é ali vizinho. Então, na época, ele escreveu umas cartas. E aquilo chegou aqui para a gente. As cartas daquela rede, que ele dizia, e que eu conhecia o Samuel. Era um cara. Depois ele subiu, e tem vários livros publicados aí, ele subiu, passou a ser um cara mais conhecido. E na Secretaria de Assuntos Estratégicos, ali no governo Lula e tudo, ele resolveu fazer isso que eu falei, quantificar metas para o Brasil. E eu recomendo que vocês procurem conhecer. Está ali, ó. www.secretariadeassuntosestratégicos.gov.br, Brasil 2022. A ideia era como é que a gente espera que o Brasil seja em 2022. Marcou um horizonte e vamos ver isso. Como é que é? O documento é espetacular, porque é uma aula também de Brasil. Eu recomendo muito. Isso aí qualquer um entra lá e pega. Se alguém tiver dificuldade, me pede que eu mando. Ele divide basicamente em 3 áreas. O mundo em 2022, a América do Sul em 2022 e o Brasil em 2022. Eu estou tudo simplificando, é muito mais complexo que isso, tá? Mas eu gostei muito desse jogo e eu resolvi socializar o que eu vi com vocês. Olha, ele fala em meta. Olha as metas que ele coloca. Tem que ter coragem. Olha. Primeiro, em 2022, o Brasil, repara, eu estou me propondo né, que é o objetivo. Eu estou me propondo o que eu quero que seja o Brasil em 2022. O Brasil, nessa altura, seja membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. É um velho sonho nosso, né?
Queremos ser um daqueles membros ali que tem direito a veto. O Brasil está brigando por isso. O Brasil está brigando, mas a Índia também está. Tem vários países querendo, não é verdade? A China até concorda com o Brasil, mas não quer que a Índia entre. Olha como é complicado. Não é mole, né? Mas vai mal, faz a lei. O que mais? Membro do G20 já é, mas a ideia é chegar em condições que você tenha mais força. O Brasil é um membro secundário ali. Membro da Unasul também é, mas a ideia é você chegar em 2002 dando ênfase, sendo liderança no G20. Membro da Organização Mundial de Comércio também é, mas quer chegar lá com fôlego, gritando, falando alto. Membro do FMI, que o Brasil é, mas falando, gritando, tendo força. A ideia do Samuel aqui é que nesses órgãos a gente tem uma postura mais definidora, mais emblemática, que o Brasil pode. E defendendo a paz, a justiça e o desenvolvimento. Aqui eu vou fazer um parênteses, eu não sei se vocês já viveram essa experiência que eu já vivi. O Brasil é profundamente simpático. Nós não estamos aproveitando isso que a gente tem. Você, quando chega num lugar desse e diz que é brasileiro, em geral, você tem uma abertura. Uma abertura. A gente tem uma abertura. E a gente, a meu ver, não usa isso bem. A gente minimiza o papel disso. Até por nossa história. Não é um país belicoso, não tem grandes problemas de fronteira. O Brasil é um país simpático, viu? E a gente está aproveitando um pouco isso. Metas da economia. Ele considera que temos que chegar em 2022 com o Brasil crescendo 7% ao ano. Evidentemente, quem leu o Piketty, quem é que já leu o Piketty? Que está na moda, o Piketty... Estou lendo, começando. Eu também estou lendo, já li muita coisa. E olha só, o Piketty coloca, quando a gente ouve falar em crescimento de 1% ao ano, a gente acha que é porcaria. Isso é coisa pra burro, 1% ao ano. Que é sempre crescimento exponencial. Né? 1% ao ano. Ele mostra o que significa isso em 10, 20 anos. Porque a gente discute bastante bem isso. 7% ao ano seria o Brasil tendo que vencer o seu atraso, chegar em 2022 crescendo 7%. Ninguém vai dizer que ele vai crescer o resto da vida, porque é impossível. Mas o objetivo é chegar crescendo 7%. O Brasil hoje se conforma em crescer 1% ou 2%, é eternizar a miséria. Então, o objetivo é chegar em 2022 crescendo 7% ao ano. O que mais? É claro que isso tudo tem que ser detalhado, quais são as coisas que vão ser tomadas. Eu quero mostrar que isso, pelo menos, meus amigos, são metas. Você tem que ter horizonte. Hoje a gente não tem nada disso. Tornar a tributação menos regressiva. Todo mundo que eu estou olhando aqui, todos, pagam menos imposto que o banqueiro lá do banco que a gente... Talvez a Amélia não, porque ela tem muito dinheiro, também não sei, mas ela é banqueira, não é mesmo? Mas eu quero reparar, os banqueiros pagam muito pouco. Se você olhar bem comparado a gente, aqui a tributação é muito regressiva. A gente tinha que ser mais progressivo, como é na Suécia. Tornar a tributação menos regressiva. Reduzir a taxa de inflação para nível médio dos países emergentes. Naquela altura, a gente tem que ter uma inflação aceitável. A inflação aí, 2%, 3% ao ano, qualquer coisa, isso é aceitável, é estabilizado. Né? Modernizar o funcionamento da administração pública. São metas da economia para 2022. Está colocando, tá, aquilo ali, aquela modernização ali é muito dentro do que eu falei, escola de serviço público, tudo que a gente falou. E também reformar a administração. Tem muita mudança estrutural que você pode fazer na administração pública, que teria que ser detalhada. Metas da economia é que ele vai citar coisas. Então, vai citar coisas, e é o que ele faz mesmo, ele cita, por exemplo. Utilizar de forma estratégica o poder de compra e financiamento. Rapaz, o poder de compra do Estado é um negócio enorme. O poder de compra viabiliza uma indústria. O Estado resolver fortalecendo determinado segmento, com o poder de compra, ele ajuda. Eu lembro que a gente lutava muito na época da política de informática por isso. Usar o poder de compra para criar uma base industrial para a área de informática. Então, aumentar a produtividade agropecuária em 50%, duplicar a produção. Alcançar autonomia em fertilizante. Não é possível um país como o nosso, que o que tem aí, ficar dependendo de fertilizante de fora, tem que ter autonomia. Regularizar a propriedade da terra, isso é um sonho antigo nosso. Dobrar a produção de alimentos. Eu quero mostrar, queridos, eu não estou discutindo detalhe, nem discuto no documento, mas eu tenho que ter objetivos, eu tenho que ter metas. Isso eu não vejo.
E aí vai. Olha aquele primeiro, tem muito a ver com ele. Elevar o despêndio total em pesquisa e desenvolvimento para 2,5% do PIB. Hoje o nosso está abaixo de 1%. Isso não é sério. Um país em que a tecnologia tem o peso que tem aí, a gente está investindo pouquíssimo. Dobrar o número de bolsas concedidas pelo CNPq e pela CAPES. Isso aqui não é um objetivo do nosso governo. O objetivo do nosso governo é dar o quê? Um superávit primário, não sei quanto, para garantir aos banqueiros que a dívida vai ser paga. Esse é um objetivo, bem definido. Eu até fui justo com os governos. Porque esse objetivo é bem definido, eles repetem sempre, superávit primário ali, né? Você tem que ter uma reservazinha ali para garantir o pagamento da dívida. O que eu estou querendo é que você dobre o número de bolsas. Tem aqui 450 mil pesquisadores, alcançar 5% da produção científica mundial, é um objetivo. E aí, com isso, vamos ter que mexer, tem que ter verba para a universidade, mas tem que ter um objetivo, tem que ter meta. E isso nós não temos. Triplicar o número de engenheiros formados, decuplicar o número de empresas inovadoras, tem que dar apoio aí, decuplicar o número de patentes, assegurar a independência da produção de combustível nuclear. O Brasil é um dos raríssimos países que pode botar isso aí. Que nós desenvolvemos tecnologia. A Helena Marinha desenvolveu, na centrífuga, de tudo. A gente tem, nós temos minério, nós temos a tecnologia, já temos. Agora, tem que ser uma decisão política para fazer isso. Dominar a tecnologia da fabricação de satélite e veículos lançadores. Rapaz, não podemos entrar no século XXI adentro sem participar disso, gente. Faz parte. Mas tem que ter isso. Isso aqui não significa fazer nada para a guerra, não. Eu tenho que ter condições de participar aí. Agora mesmo o Brasil está lançando aí um satélite com a China e tudo. Mas tem que ter autonomia para fazer isso. Até para ter comunicações internas. Reduzir a metade a informalidade do trabalho. Elevar a escolaridade média do trabalhador para 12 anos. A escolaridade hoje talvez seja 2 a 3 anos, média, 4, não, pode ser 12 trabalhadores. Até para aumentar a competitividade do trabalhador brasileiro. Desonerar a folha de salário sem perda dos direitos, dobrar o número de viagens. Aqui é turismo, olha aqui. Dobrar o número de viagens, dobrar a oferta hoteleira, receber 12 milhões de turistas estrangeiros, triplicar o número de turistas latino-americanos, erradicar a pobreza extrema, acelerar a redução, aí vai. Erradicar o trabalho infantil. Isso tem que ter, nós vamos acabar com o trabalho infantil em 3 anos, em 4, tem que ter isso. Como quando houve a Revolução, nós resolvemos que acabar com o analfabetismo. É para acabar com o analfabetismo em 2 anos, então jogou todo mundo para jogar o alfabetismo. Tem que ser um objetivo, e jogar e arregaçar as mangas. Hoje a gente não vê o objetivo. Aí vai. Marca de 10 milhões de universitários, 5 livros por per capita, aí vai. Segurar a formação profissional do jovem, para a sociedade, promover a inclusão digital e tecnológica, reduzir a metade a mortalidade infantil. A mortalidade infantil nossa caiu. Está com 25 por mil hoje. Tá? Mas já teve 100 e pouco, caiu bastante. Tá? É claro que a Cuba é 5 por mil, né? Nos Estados Unidos são 6 por mil, Cuba é um pouquinho menor que os Estados Unidos. Mas se chegarmos ali a metade do que é hoje, cair para 10, 12, já será uma vitória. Né? Universalizar o programa, eliminar a tortura, que é ainda comum, aberta aqui no nosso país. Né? Acabar com o trabalho escravo, parece mentira que eu estou falando de acabar com o trabalho escravo, mas estou falando de 2015. Eliminar todas as formas de violência contra a mulher, atingir igualdade 100% das terras quilombolas, superar todas as formas de discriminação contra a população LGBT. Aqui vamos ter dificuldade para o presidente da Câmara hoje, mas de qualquer jeito. Entendeu como é que é? Como é duro. A gente avança e de repente recua, né? Infraestrutura, alcançar 50% de participação de fontes renováveis na matriz energética, 60% livre de utilização do potencial hidráulico, dobrar o consumo per capita de energia, instalar 4 novas usinas nucleares. Isso aqui é profundamente polêmico. Mas eu digo, você tem que ter um objetivo. E até brigar, pô, não, eu sou contra. Mas tem que ter, não pode. E como é que a gente está indo? Eu não sei. Porque eu quero ter objetivo e debater os objetivos, vender para a sociedade e cair no ouvido da gente, a gente começar a conhecer aquilo. Isso eu não vejo.
Isso aqui era bom para a Maria Grisa, aumentar o conhecimento geológico não amazônico de 30% para 100%, tem Bahia. Conhecimento geológico do território não amazônico de 30% para 100%, eu não entendo. Aumentar o conhecimento geológico do território, dobrar a capacidade de transporte de carga, reduzir em 40% o consumo de combustível fóssil. Meus amigos, do mundo está jogando pesado nisso. Vocês estão achando que esse negócio da água é sério? Estão achando? A única certeza é que o ano que vem vai ser pior. A gente não está levando a sério. Hein, Maria Luísa? Ampliar a capacidade portuária, figurar entre os 10 países de melhor desempenho logístico, zerar o déficit habitacional. E vai. Assegurar acesso integral à banda larga, velocidade de 100 megabits, ter em órbita 2 satélites geoestacionários brasileiros, a gente vai ficar o resto da vida dependendo dos outros. Isso aqui eu estou falando de comunicação. Nós não vamos ter isso, vamos depender dos outros. Reduzir o desmatamento ilegal a zero, reduzir 50% da emissão, aí vai. Isso tinha que estar na cabeça da gente. O que caracteriza o meu governo são esses objetivos. E divulgar isso. Reduzir a metade o número de homicídios e vai indo. Assegurar o tratamento digno a todos os presidiários. Aprofundar e expandir o Mercosul. Aqui é uma coisa importante. É o Brasil ajudar a criar um polo alternativo. Não nos interessa ficar pendurado na dependência do polo americano, viu? Do polo europeu, ou do polo russo. Temos que criar um outro polo aqui, que é o polo do Mercosul. Aí. Aliás, uma das razões deles terem ficado irritados com o Brasil, aí, o Império, é que o Brasil, com os seus governos recentes, deu muita força a isso no Mercosul. A questão dos BRICS, a postura do Brasil quanto aos BRICS foi corretíssima, mas irritou profundamente o Império. Eles não perdoam o Brasil por isso. Eu acho que isso era uma belíssima discussão para esse tema. Eu acho que a gente tinha que... Olha, ele ali está colocando, fortalecer os BRICS. Lançaram ao mar o submarino da propulsão nuclear. Eles estão querendo defender o pré-sal? Não é com barca à vela, é? Eu estou falando ali. Essa questão agora é uma questão que está chegando a hora do dia, gente. Não? Aí vai lançar o primeiro veículo lançador de salário, reduzir a metade a oferta de drogas ilícitas, aí vai. Concluir a reforma do sistema partidário eleitoral e do funcionamento legislativo. É que aquele ambiente a gente tocou nisso. Aquilo tem que ser discutido, retomar. Consolidar e aprofundar a liberdade de imprensa, garantia do direito à informação, consolidar a internet como meio de liberdade. O Brasil avançou muito nessa questão da internet. Hein? Fortalecer e multiplicar as TVs e rádios comunitárias. Agora, meus amigos, por que eu estou colocando isso? Nós estamos vivendo agora, já temos as grandes questões do século. Né? Se a gente olhar bem ali, grandes questões não dá para fugir delas. E na eleição a gente não viu nenhuma dessas questões ser conversada. A cultura do desperdício. Nós todos somos educados na cultura do desperdício. Da água, da energia. E aí vai, tudo. Uma vez me perguntaram se eu fosse presidente da República, pudesse tomar uma única medida. Né? O que eu faria? Uma coisa só, eu diria, olha, fazer uma enorme campanha para reduzir o desperdício. No sentido muito amplo. Quando eu vejo a Universidade Federal fechar em novembro e reabrir em abril, março, isso é um senhor desperdício. Que tem de equipamento. Desperdício no sentido amplo. Não tem vassoura, né? Não tem vassoura, exatamente. Não tem dinheiro para limpeza. Estamos mais 15 dias aí. Você acha que na China a universidade funciona tão pouco, ou então não tem aula na Universidade de Pequim, que está faltando limpeza? Para com isso. Isso aí você fica achando que não é sério, não é para valer. Você, Raimundo, você tem um patrimônio, um investimento violento, você poderia ter aula em 3 turnos, por exemplo. Não, em 3 turnos. Esse é um aproveitamento. Você não precisa ter tantos edifícios. Se você tiver aula em 3 turnos, você, 24 horas por dia. Aproveitar a tua deixa. Eu não consigo entender uma universidade pública que fecha à noite.
O trabalhador, em geral, vai poder estudar à noite. Podia até fechar de dia, mas de noite, pô. Até porque o pesquisador, É. por exemplo, a área dele, o biólogo, a pesquisa é 24 horas por dia. A experiência, vamos dizer assim, o negócio está lá. Pesquisa em casa, praticamente. Mas repare, então não pode, isso é desperdício. Quer ver um outro desperdício? Você sabe quanto custa um tomógrafo? Milhão de dólares. Milhão de dólares. Caro, papo. Eu não consigo entender que o tomógrafo domingo não está funcionando. Tinha que ter um esquema de aproveitamento disso o tempo inteiro, 24 horas por dia, com equipes. Mas não sei, aí você quer tirar uma tomografia, é caríssimo, se for no privado, ou então espera meses. Isso eu estou chamando de desperdício. Desperdício é. Tá? E tem outros. Se for falar de desperdício, é uma palestra, porque realmente em alimento, em tudo aí tem muita coisa para falar. Tatuzão ficou um ano. Tatuzão, TBM, do Ipanema ficou um ano. De algum jeito está sendo pago. 6 milhões. É uma coisa de maluco. Então nós vivemos da cultura do desperdício. Mas não é só isso, não. Quer ver um desperdício que o Evandro fica irritado quando eu falo? Quando pifa o amortecedor do carro do Evandro, que é sempre um carro último tipo e tudo, o que ele faz? Ele manda lá na Honda e muda um amortecedor, bota um outro zerinho. Assim que faz. Você, teoricamente, podia pegar o amortecedor, abrir, pegar o óleo, redestilar, remontar. Aí o Evandro disse, fica muito caro. Claro que fica. O amortecedor não é projetado para sofrer manutenção. Ele é projetado para ser jogado fora e pôr um outro, que é feito com robô. Isso, inclusive, desvaloriza o trabalho. Isso não é à toa. A tecnologia tem política no seu desenvolvimento. Então não há nenhum interesse em fortalecer o trabalho. Você tem que fortalecer o capital. Então, acho que eu estou dando um exemplo. Você poderia até sugerir, uma vez como técnico de engenharia mecânica, projetar um amortecedor para sofrer manutenção. Então você teria equipamentos para abrir, para fechar, não sei o quê. Você teria equipamentos próprios para ajudar na manutenção. Hoje realmente é uma loucura. Na Baixada tem quem faz manutenção. É uma porcaria, caríssimo, não funciona. Então isso que eu estou dizendo é uma crítica mais geral. Não há interesse nisso. Pelo contrário, eu me lembro do Arlindo Denol me mostrando o carro, o último tipo que ele tinha comprado. Estava lindo, porque o farol, em vez de ser horizontal, era vertical. Ele ficou era um novo modelo. Ficou espetacular, em vez de era assim, verticalzinho, ele mudou, porque o outro modelo ia ter um farol horizontal. Comprou um outro modelo, nem iluminava tão bem quanto o do ano anterior, mas era maravilhoso. E a gente entra nisso. Compra o último, então, o modismo, aí vai. A cultura de ecologia. Ciclo de vida do produto. A gente tem que ter muito mais reciclagem, é possível ter, mas isso é cultural também. O ciclo de vida do produto, o produto pode ter um ciclo de vida maior. Isso não interessa ao capital. Ao capital interessa quanto menor a vida do produto, melhor para o capital. Melhor para o capital, porque aí ele vende o outro. Você já leu isso dos clássicos, não leu? O capital não tem nenhum interesse, o produto tem uma vida longa. Quanto mais curta for melhor, porque ele vende o novo e dá uma mais-valia maior. Mas, então, o ciclo de vida, a gente pode pensar em mexer nisso, para reciclar. Saneamento, saúde, qualidade de vida, isso aí, nesse final de século, é uma questão fundamental. E tem muito para se caminhar nisso, energia. Nós temos que chegar ao fim da economia do combustível fóssil e reduzindo isso aos poucos. Nós estamos brincando, gente. As metas da ONU agora, no fim do século, são inatingíveis. Claro que a temperatura vai subir mais de 2 graus. Não tem mais como subir só 2 graus, não tem mais como. E a gente está achando que esse verão foi muito quente. Como eu falei, a única certeza é que o ano que vem vai ser pior. Essa é a única certeza. A questão tecnológica, o avanço tecnológico, a mudança toda hora. E a gente cai, nós correndo atrás do rabo, a gente cai no último tipo. Eu outro dia vi, vocês não vão acreditar. Maravilhoso. Um amigo meu já vi, não pegou aqui ainda. Um computador, é o Google Glass, já viram? É um computador que você chama o computador e ele fica aqui no teu óculos, né? E você comanda por voz e você vê aqui, é inacreditável. O Petruccelli. É inacreditável. E aí vem coisas malucas, maiores. E a gente correndo atrás disso enquanto
falta água, falta escola pública, etc. O papel do Brasil no mundo. Nós temos. O Brasil se caracteriza por relações pacíficas com o vizinho, não tem nenhum problema sério de fronteira. E o mundo respeita isso, meu amigo. Interessante. Convívio de comunidade. Se você falar em judeu e árabe aqui brigando, a gente vai dar risada. Você vai ali no Saara, vê que isso não existe. Eles fazem piada com isso, não sabe? Enquanto do outro lado não estão se matando, porque não faz piada com isso. É uma coisa fantástica, de jeitinho. Isso é uma coisa muito boa do Brasil. A gente não pode jogar fora essa característica. Acho que ninguém tem como a gente tem. Isso é uma coisa espetacular. Nós temos que construir um longo polo, já falei, eu acho que o Mercosul é importante, o Brasil tem postura para fazer isso. Tá? E nós temos que lutar pela sobrevivência da humanidade, que isso não está dado do que a gente vai sobreviver, não, gente. Não está dado. A sobrevivência da humanidade é uma possibilidade, mas não é uma certeza. Hoje pode acontecer de tudo. Eu, que sou o mais velho dessa reunião aqui, e tenho uma bisneta, só para deixar água na boca de vocês, faz 4 anos daqui a pouco, tem 3 anos. Tá? Eu olho preocupadíssimo com o que vai acontecer no mundo. Mas, enfim, a luta continua. É possível sonhar? Perguntou ali a nossa garotinha, né? Que é a Mafalda. É possível sonhar? Quem responde para a Mafalda é a Florbela Espanca, aquela poeta portuguesa maravilhosa. Nós temos que sonhar. Né? Diz a Florbela, há sonhos que, ao enterrar-se, levam dentro do caixão bocados da nossa alma, pedaços de coração. Florbela Espanca. Outro mundo é possível. Tá? Obrigado pela atenção de vocês. Agora eu estou aqui para as provocações que eu fiz, né? Oi, Júlio. E o microfone, pessoal. Quem quer fazer pergunta? Eu não acredito. Ninguém? É lógico, nossa, foi tão maravilhoso. Vai lá, querido. Você pretende dar essa palestra em Brasília? Você. Me ajuda aqui. Faz pra ele entender. Só um instantinho aí que vai. A perna aguentou, eu pensei que a perna não ia aguentar. Eu estou bem, você está falando há quase 1 hora. Você falou em desperdício de desperdício. A informação que eu tenho exatamente sobre a água, superficialmente colocado aqui, é que o agronegócio gasta hoje 73% da água potável utilizada, água boa, no Brasil. Mais ou menos cerca de 7% é o que nós, cidadãos comuns, gastamos na nossa casa, no nosso trabalho, qualquer coisa assim. O restante é a indústria. Queria te perguntar o seguinte, é desinformação minha mesmo, que isso ainda não foi aprofundado nos órgãos de informação que eu conheço. Esse gasto do agro, gasto de água do agronegócio, é fiscalizado? Como é fiscalizado? Qual é o desperdício? Que resposta a gente pode ter dessa gente que, na verdade, nesse momento a gente descobre quem é que manda no país? O agronegócio é uma das forças que manda no Brasil. Como é que fica a nossa relação de cidadão comum em função dessa pressão que o cidadão comum sofre? Eu sei que em São Paulo já houve até briga de vizinhos com revólver na mão por conta de que um gastava mais água que o outro. Nessa situação, como é que fica o papel do engenheiro que enxerga e é capaz de reduzir isso a um pensamento viável, inteligível, matemático, exato e estatístico? O que o engenheiro diria para nós? O engenheiro também é cidadão comum, para todos os engenheiros e cidadãos comuns sobre esse assunto. Repara só, primeiro eu queria, sem cortar, não demonizar o agronegócio. Não demonizar. Porque realmente no modelo que a gente está aí, no modelo que a gente vive, não dá para dispensar o agronegócio como está aí. Né? Nós aumentamos o Eu só terminar. Não, fazer uma observação. Eu não quero demonizar o agronegócio, não.
o que eu entendo é que é um protecionismo em relação a Sim, isso. claro. Eles são produtores, produzem tudo certo. Pois é. Mas Não, não então- precisa haver tanta injustiça. Então, repara bem, eu acho que, eu concordo, eu sei que você pensa nisso. Mas voltando, quer dizer, me parece que a gente deveria ter um investimento brutal hoje no sentido de acabar com o desperdício. Acho que muito antes de cortar qualquer água do negócio, tem um desperdício brutal. Você pega aqui no Rio de Janeiro, deve ter uma perda superior a 30%, próximo de 40%. O desperdício do agronegócio não é Agora também repara. é maior. Agora repara, eu tenho que ver o que no agronegócio tem de desperdício. Porque o agronegócio também é um grande, mesmo que último, um grande consumidor de água no mundo todo, né? Você não vai ter plantação aí sem muita água, né? Claro que tem. Então, evidentemente, você tem que ter fiscalizações e tudo, né? Coca-Cola também gasta muita água. Claro, não tem dúvida. Eu acho que provavelmente não deve ter as fiscalizações adequadas. Se a gente fizer um esforço grande para acabar com o desperdício, você vai atingir talvez desperdício na área deles também. Eu iria mais por aí. Eu quero chegar a eles cortando o desperdício e não ter como objetivo o agronegócio. Porque eu sei que não é a tua visão. O Guti, você se inscreveu. Evandro? Aqui, ó. Evandro, desculpa. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dar uma informação em relação a esse problema de controle do consumo de água, de agronegócio. Existe no Brasil o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, e pelo qual tem uma lei nacional, e essa lei obriga que qualquer tipo de uso de água seja através de uma outorga. Então, todos eles têm outorga. Todos eles que eu digo, os grandes